Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui iniciando mais uma live. Vamos aguardar só a convidada a Miriam entrar para que a gente dê início, tá bom? Oi, Miriam, Oi, Rafael, tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo bem? Super bem. E você, tá me ouvindo? Tô ouvindo muito bem também. Ótimo. Vamos só aguardar mais gente chegar. Tá aqui já perguntando o que é que a gente vai debater. A gente vai falar hoje sobre BIM. Miriam é uma das referências do BIM nacionalmente, já está trabalhando com isso há muito tempo. E a ideia é a gente debater não apenas o BIM, mas o quão atrasado o mercado está em relação a isso e as experiências que ela já viveu nesse sentido. Acho que dessa forma já respondo aqui a primeira pergunta do Mais Mo, por favor. Gostei do perfil. Bem, gente, vou começar aqui me apresentando. Para quem não me conhece, ninguém tem obrigação nenhuma de me conhecer. Eu estou presidente do CAL Pernambuco desde 2018. Sou Rafael Amaral Tenório e a gente deu início, o CalPE deu início a essas lives já essa é a quarta live que a gente está fazendo desde que iniciou esse processo de crise com o corona. E hoje o tema debatido, até por solicitação de várias pessoas que se comunicaram com a gente por mensagens, foi o BIM. E olha aí, o Mais Amor, por favor, vai sair um pouquinho para chamar mais gente. Tá vendo, Mônica? Tá vendo, Miriam? Importante, a saidinha estratégica. Boa tarde para o nosso amigo presidente Danilo Batista, lá de Minas Gerais. Prometeu e cumpriu, está aqui presente. E agora eu queria apresentar Miriam Adó. Ela é de São Paulo, natural de São Paulo, não sei, estou afirmando, depois você responde. E arquiteta, tem o seu escritório próprio, vai falar um pouquinho dele. Hoje ela é conselheira do CAL São Paulo também e já foi presidente nacional da ASBEA. Queria passar a palavra para você, Miriam, para que você se apresentasse, falasse um pouco de toda a sua trajetória antes da gente, de fato, ir para algumas perguntas que a gente compilou aqui, que pessoas já fizeram. Bom, boa tarde a todos. Como o Rafael já disse, meu nome é Miriam Amor, sou arquiteta. Estamos aqui nesse isolamento social. Vamos ficar aqui por um bom tempo. Eu tenho pessoas comprometidas na minha família de doenças crônicas. Estamos trabalhando aí a todo vapor, mais do que nunca. Bom, a gente vem aí de 27 anos de trabalho no escritório, nosso escritório chama Dor Associados. Esse nosso escritório ele é focado mais na parte técnica do projeto de arquitetura do que na parte de concepção arquitetônica. Então, a gente faz todo um trabalho de coordenação, compatibilização, projeto de vedações. O BIM, ele iniciou no escritório em 2007, então a gente já faz 13 anos que está com esse processo. Em 2017, nós fomos vencedores do Prêmio BIM do Sinduscom, em São Paulo, como na categoria projetista, porque nós criamos uma API, que é uma programação dentro do Revit, para fazer toda a parte do projeto de vedações. E esse é um ferramental muito importante para a gente hoje e um diferencial da empresa que muitas empresas estão correndo atrás, mas ainda não conseguiram. Trabalho muito árduo, que custou bastante energia, não só a parte financeira, mas uma energia de técnica mesmo em cima dele. Na parte institucional, né, como o Rafael já falou, a gente está coordenando, sou a coordenadora da Comissão BIM do CAL São Paulo, onde a gente tem como iniciativa três pilares: o desenvolvimento profissional, a parte de assistência aos arquitetos em relação aos softwares, hardwares e toda essa parte, e agora a parte de capacitação, que a gente lançou
uma série de cursos que estavam ocorrendo antes do início da pandemia. E agora acho que vão ser revisados para a modificação desses cursos darem prosseguimento. Tá? Na parte da ASBEA, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, eu fui coordenadora do Grupo BIM desde 2008, onde a gente deu início ao acompanhamento da norma BIM, tal, uma coisa ferramental bastante importante, né? O Brasil tem uma norma BIM. E fui presidente das ASBEA de 2015 a 2017, hoje eu faço parte do conselho. Então, estamos aí para a gente iniciar aí nosso bate-papo com o Rafael e botar a mão na massa. Só complementando, para quem quiser conhecer um pouco do trabalho da Miriam, o site ado.com.br. Eu fiz o dever de casa antes de começar esse bate-papo. Fui lá, chequei a quantidade de projetos belíssimos e grandiosos que você participou de diversas maneiras, como você bem falou, vedações, BIM, coordenação, planejamento. É um escritório que acaba que não é muito o perfil de escritório que quem está saindo da faculdade sonha em montar. É algo extremamente técnico e acredito que você tem que acabar tendo muito mais gosto por questões de rito, de metodologia, critério, e deixar a criatividade da arquitetura em segundo plano. Afinal de contas, a arquitetura é uma profissão extremamente ampla dentro do que a gente pode exercer. É isso? Sim, na verdade, a arquitetura é uma profissão bastante ampla e a gente pode ter várias áreas de atuação. A minha área é uma área mais técnica, a área da minha empresa e das pessoas que trabalham nessa área. Há muitas pessoas que já trabalharam com a gente, que continuaram trabalhando nessa área técnica e que gostam dessa área. Então, a gente trabalha hoje como um braço do escritório de arquitetura, junto na parte técnica, aliada a essa parte da criação e do produto. O que é importante, a gente já pegar o gancho aí do BIM, é que para que você coordene bem o trabalho, que você tenha um bom resultado no projeto, um bom resultado técnico, você tem que saber como é que faz uma obra, desde a sua fundação até a sua cobertura, seja ela um hospital, uma escola, uma casa, um prédio. Então, para nós, né, dentro da minha carreira, que eu escolhi mais como técnica mesmo, me dediquei à obra, fiquei 10 anos lotada em obra, e isso foi muito importante para a gente poder trazer essa experiência para o projeto. E o BIM, ele traz exatamente esse conceito. Então, você vai ter que ter um conceito de entender como é que faz uma obra, como é que faz uma caixa d'água inferior, coloca uma bomba nessa caixa d'água inferior, como é que é a cara dessa bomba, como é que é a cara qualquer equipamento elétrico, de ar-condicionado, enfim, que você vai trazer para dentro do seu modelo, que você vai interagir nesse modelo. E essa experiência de já ter visto isso na obra é muito importante para os profissionais. Então, essa é uma das primeiras coisas aí que acho que é importante a gente falar. E a outra coisa é assim, o BIM, ele pressupõe muito processo de trabalho. Então, nossa empresa também começou desde o início, à luz da norma ISO 9000, então a gente foi estudando sistemas de qualidade, e até hoje a gente continua com isso. Mesmo a gente trabalhando com softwares como o Solibre, por exemplo, que faz checagem de modelagem, checagem de modelos, checagem de interferências, nós temos as nossas próprias regras internas do escritório que vem de muito tempo, checklists com mais de 5.000 itens, né, desde a parte de elevador, fundação, estrutura, arquitetura e todos os subsistemas que dizem respeito a uma obra para que ela possa estar compatível entre todos esses subsistemas. Então, é importante trazer essa bagagem para dentro do BIM. Não achar que a gente vai trabalhar só com software e que o software vai fazer as coisas pela gente. Não, pelo contrário, nós não deixamos de ser arquitetos, não deixamos de ser projetistas, temos que colocar essa informação dentro do software. O software, desculpa aos fornecedores, tal, mas ele é ainda burro, ele tem que ter... tem gente que não está achando, peraí, não está achando o link. Ele tem que ter alimentação de informação. E é muito importante essa interação da informação
que você aprende durante toda a sua formação técnica de arquiteto, porque não é só a criatividade, né? A arquitetura é uma profissão muito complexa, então você tem as leis, você tem as normas, você tem a execução, você tem o detalhamento, você tem uma série de coisas, né? Então, tudo isso vai ser levado para dentro do BIM. É muito importante dentro dessa passagem que está acontecendo, de certa forma, não se ela vai acontecer, quando ela vai acontecer, do bidimensional para o BIM, que todo escritório ele vai ter a opção, ele não necessariamente ele vai ter que acelerar esse processo, ele pode o tempo todo contar com escritórios parceiros. Eu, particularmente, já tive a experiência de projetos que tive que fazer em BIM e à época optei a não estruturar o escritório para isso, mas sim ter um escritório parceiro. Acho que a forma que você explicou deixa bem claro que você pode ser a solução para muitos projetos que muita gente está fazendo em todo o Brasil, não necessariamente ter que fazer essa transição, muitas vezes muito rápida, em obrigação de um projeto. Isso vai acabar dando errado quando você faz todo esse processo tão rápido assim. Então, você falou que há 13 anos está envolvida com o BIM, e para muita gente isso é ainda uma descoberta, é algo ainda distante. Conta como foi essa tua passagem do bidimensional para o BIM há 13 anos e tenta fazer uma relação se você acha que é a mesma coisa fazer essa transição há 13 anos e o que seria essa transição hoje. Bom, então, para a gente falar dessa transição, vou falar um pouquinho do contexto do mundo, né? E daí a gente entra no BIM. Então, a gente tem que considerar que o mundo mudou, né? Então, a gente tem o mundo hoje totalmente novo. Quer dizer, hoje a gente está em suspenso, mas hoje falando até um mês atrás, né? Então, a maneira de viajar, de chamar um táxi, de chamar uma comida, enfim, de ouvir uma música, tudo isso mudou, né? Então, a gente tem uma digitalização muito maior do mundo. Então, o BIM, ele pressupõe essa digitalização. Então, não adianta o mundo se tornar digital e a nossa profissão, o nosso trabalho não se tornar digital. Hoje, muita gente que não estava nesse mundo, em função de toda essa pandemia, teve que correr atrás. Teve que saber o que é uma ferramenta de colaboração, teve que saber uma ferramenta de comunicação, e tudo isso vai fazer com que a gente avance mais rápido e a gente espera tirar uma boa lição de tudo isso. A capacidade dos nossos computadores também, ela aumentou muito. Então, se você for pensar, há 20 anos atrás, você precisava de computadores gigantes dentro dos escritórios para processar dados. Hoje, dentro de um pequeno iPad ou um handle, você consegue processar uma quantidade gigante de dados, né? 2007 foi o ano que eu comecei no BIM, teve o primeiro iPhone, tá? Que é um smartphone. Então, no smartphone hoje, você tem uma interface em relação ao BIM na obra, ao BIM remoto, enfim, uma série de dados que você pode recolher e você está com esse aparelhinho na sua mão, né? Então, tudo isso fez com que a gente tivesse que entender que na nossa profissão ela também tem que avançar. Então, desde 2007, eu acho que caiu aí desde Não. Travou só. Desde 2007, quando eu comecei os primeiros estudos aí, eu comecei esses estudos sozinha, e daí eu vi que estava um pouco complexo. Eu fui convidada para fazer meu primeiro curso fora do Brasil, foi na Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh. Eu fui fazer com mais dois brasileiros, era um curso para americanos. Esses dois brasileiros eram de uma construtora, que é a Matec, que também implementou bem desde essa época. E foi um processo muito rico, porque a gente teve condições de entender o que era essa matéria, o que a universidade estava trazendo, o que eles já estavam desenvolvendo. E a partir daí, eu comecei a fazer essa implementação no escritório. Essa implementação não foi de uma vez só, isso é muito importante frisar. Muitos escritórios, eles têm muitas dúvidas de como começar essa implementação, tá? Nessa época, a gente começou o grupo BIM lá das BEA. A gente tem dois manuais, o fascículo 1 e o fascículo 2, é free download nas bea.org.br. Vocês conseguem fazer download
Então, como implementar o BIM no escritório de arquitetura é o primeiro fascículo. E a gente, no escritório, começou pela parte de desenvolvimento de projeto. A gente faz muito desenvolvimento de projeto ainda. E eu achei que era uma maneira mais fácil de fazer. Depois eu tentei implementar na parte de vedações. Não deu muito certo naquela época, 2009, 2010, porque a gente teve um problema muito sério com empilhamento. A gente faz a elevação de todas as paredes no drywall e na alvenaria. E quando a gente colocava a alvenaria, os arquivos ficavam muito, muito pesados e não rodavam em qualquer equipamento. Então, a gente teve que voltar para repensar isso. E começamos também a fazer um treinamento da equipe na área de MAP, que é na parte de instalações, para a gente poder ter autonomia para poder fazer modelagem com foco na compatibilização. Então, isso também é importante quando o escritório de arquitetura ele vai pensar em fazer BIM. Dentro do BIM, a gente tem uma série de usos. Tem o uso do projeto, o uso da execução, da obra, do pós-obra, do as-built, de planejamento, de quantificação, de orçamentação. O escritório de arquitetura, dentro do projeto, ele tem uma série de usos. Então, eu faço uso para parte de coordenação, compatibilização e projeto de operações. Mas se você que está aí ouvindo a gente, você faz concepção, você pode usar o BIM para concepção. A gente tem escritórios, tem um exemplo de um escritório no Rio Grande do Sul que faz de concepção macro até a parte de interiores. É muito interessante, acho que chama Ideia 1, o escritório, lá no Rio Grande do Sul. Eles deram uma palestra no Congresso Brasileiro de Arquitetos que foi realmente muito interessante, como que eles estão fazendo essa abordagem. Então, cada escritório tem que descobrir o seu caminho e também tem que ser passo por passo, step by step. Então, os americanos falam muito, a gente não pode correr antes de saber andar. Então, a gente tem que ir passo a passo, tá? Outra coisa no escritório é essa questão do estudo. Então, daí 2013, 2012, eu entrei no mestrado. Então, voltei a estudar, fui fazer meu mestrado na civil, na engenharia civil com foco no BIM. E depois, né, em 2013, fiz a maior loucura da minha vida, fui para Stanford, onde eu fiz também uma especialização que eles chamam de Virtual Design Construction. Então, juntando todo esse trabalho de background, de estudo, e o estudo é contínuo, todo dia você está estudando BIM. Porque, como a gente não nasceu sabendo ler nem escrever, a gente também não nasceu sabendo BIM quando a gente entrou na faculdade. Então, a gente vai aprendendo com o dia a dia. Tá? Então, a partir do momento que você começa a implementar no seu escritório, você vai tendo um aumento dessas demandas, esse aumento é natural, né? Ou o cliente demanda, ou o seu colega projetista demanda, ou uma reunião demanda, e aí você vai estudando, você vai aperfeiçoando, você vai treinando sua equipe e vai cada vez melhorando mais implementando. O que é importante é avançar. Não é entrar num projeto e falar, eu tenho que fazer BIM porque meu cliente pediu, porque isso, porque aquilo, e chega no meio, dá uma dor de barriga, volta para trás e passa tudo para o AutoCAD. Então, isso pode dar uma confusão. Outra coisa é não confundir software com BIM. BIM não é software, não é só software. O software ele é uma infraestrutura para que a gente faça o BIM. Tá? E a outra coisa que o Rafael falou também que é importante, alguns escritórios ainda não estão aptos a fazer isso. Então, eu desenvolvo alguns trabalhos com escritórios que não estão aptos, e a gente desenvolve em paralelo. Eles fazem o projeto, a criação, e a gente faz a modelagem BIM para a arquitetura, tá? Isso vai ser para o resto da vida? Não, porque os escritórios vão, paulatinamente, começar uma adaptação interna, treinamento interno. Mas enquanto eles não têm isso, o importante é participar e é fazer, tá? Então, a gente tem também muito esse tipo de contrato de trabalho, tá? Com os escritórios de arquitetura. Perfeito. Primeiro lembrar, algumas pessoas perguntaram até pelo WhatsApp aqui para mim ou mandaram mensagem direto para o Cal. Márcia, que é a nossa assessora de comunicação, está acompanhando e lembrou que todo material bibliográfico, tudo que a gente falar de referência, vai para uma matériazinha no site do Cal amanhã, quando a gente vai disponibilizar o link desse vídeo que vai estar no YouTube do Cal Pernambuco. O Danilo falou uma coisa bem importante, que quem não conhece BIM tem a impressão de que BIM é um 3D. É um 3D mais desenvolvido.
e é muito mais complexo que qualquer coisa desse tipo. A pretensão da gente hoje não é conseguir explicar tudo do que o BIM é capaz, nem tampouco do que ele é. É mais, de fato, despertar o interesse ou mostrar que você tem a opção de não se aperfeiçoar no BIM e você pode contratar escritórios parceiros. Isso é algo que já tem bastante difundido. Outra pergunta é: como você acredita que seja uma relação ideal e de que forma esse escritório de arquitetura que acaba contratando vocês enquanto parceiro de um projeto, como essa relação deve ser e que tipo de experiência negativa você já teve e como você aprendeu a corrigir isso? Então, a gente está passando agora por um processo desse, onde nós estamos fazendo toda a documentação do projeto. Então, nós fizemos a modelagem tridimensional paramétrica do projeto de arquitetura, que participou de todo o processo de coordenação e compatibilização, que não foi feito pela gente, foi feito pela construtora contratante. E aí nós temos que fazer o uso do BIM para documentação, tá? O uso do BIM para documentação é um uso muito específico, ou seja, requer que tudo que você vai colocar no seu processo de modelagem, ele vai ser extraído para ser colocado nessa documentação. Então, é uma série de cuidados que tem que ser feitos. Então, você tem que ter uma super relação íntima com esse escritório de arquitetura e também com o contratante, que no caso era uma construtora, para que todos estejam alinhados em relação ao processo construtivo. Por exemplo, saída de cerâmica. Então, na documentação, a documentação é PDF, né? Então, você vai fazer um modelo tridimensional que vai fazer parte de todo o processo de gestão do projeto. E você não vai ficar trocando papel, você vai ficar trocando modelo. A partir do momento que o modelo está ok, está fechado, então vamos extrair documentação. Essa documentação ela pode ser extraída a qualquer momento do modelo, desde os momentos mais iniciais até o momento final. No momento final, obviamente, é uma documentação que vai para a execução de obra. É um projeto executivo, é o papel que vai para a obra. Então, o que a gente chama de documentação hoje é o papel. Então, essa documentação, por exemplo, saída de cerâmica. Tem consultoras que saem de baixo para cima e enramatam no forro a parede, o azulejo, a cerâmica que vai na parede. Outras que de cima para baixo. Então, esse tipo de coisa tem que estar muito bem afinado, muito bem acertado entre o escritório de arquitetura, o contratante e nós. Para que a gente não tenha retrabalho, para que a gente não tenha problemas e desgastes no relacionamento, tá? Existem desgastes? Sim, existem, tá? Nada é um mar de rosas no nosso trabalho, nem no nosso, nem no dos médicos, nem do lixeiro, nem da nossa funcionária doméstica. Que hoje nós sabemos muito bem que elas têm muitos problemas. Então, a gente tem que ter um conhecimento muito grande aí para saber o que a gente vai precisar colocar de inputs nesse modelo tridimensional, para lá na frente a gente poder extrair essa documentação com a melhor qualidade possível. Ah, Miriam, mas toda a documentação é extraída do modelo tridimensional? A gente faz toda a força para que sim, tá? Não adianta nada você fazer um modelo tridimensional e depois você começar a fazer uma documentação fake. O que é uma documentação fake? É começar a enxertar alguns detalhes bidimensionais, linha, deu errado, você vai lá, coloca uma linha, coloca uma chura, arruma uma coisa. Agora, fazer 100% é verdade que dá para extrair? Infelizmente não é verdade ainda. Nosso processo de construção aqui no Brasil ainda é muito vinculado a esses papéis. Então, eu imagino que a partir do momento que o processo de construção também se tornar mais digital, pessoas trabalharem com mais outro ferramental em obra, visualizarem mais modelos em obra, visualizarem mais informações em obra, isso também tende a mudar. Então, a gente vai começar a tender a ter uma quantidade menor de documentação da obra. Mas hoje, eu imagino que a gente ainda está numa fase de transição, que não passa nunca, porque cada hora é uma coisa. Uma hora é crise econômica, política, outra hora é crise de pandemia. Então, e aí isso faz com que sempre dá umas paradas no processo. Mas a gente não pode parar, a gente tem que aproveitar isso que está acontecendo hoje para avançar. Então, avançar nessas ferramentas de colaboração, avançar nas
ferramentas de comunicação, reuniões online têm sido muito mais eficazes. Então, tudo isso a gente tem que trazer para dentro do BIM. Então, essas que são as dicas. Então, alinhar, toda vez que você vai fazer uma modelagem em BIM, que você vai fazer um trabalho em BIM, você tem que saber muito bem para que ele vai servir. Vai servir para extração de documentação, para execução de obra. Então, tudo isso tem que estar definido desde o início do processo do trabalho. E aonde é que define isso? A gente tem um manual, que inclusive tem um aqui na minha frente, que chama PEB, que é Plano de Execução BIM, tá? A gente também vai passar, eu passei algumas bibliografias, uma das principais hoje que a gente tem no Brasil disponíveis é o manual da BDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, manual muito completo, tá? Ele traz para vocês como fazer esse plano de execução BIM e está muito atrelado, inclusive, a sistemas de contratação pública. Então, é muito importante vocês estudarem também esse material. Tá? Vai estar aí também na bibliografia que o Rafael citou. Isso aí. A gente já está perto do final da nossa live. O objetivo era fazer algo por volta de 40 minutos, então é importante que a parte das mensagens que a gente tem recebido aqui pelo WhatsApp e pelas mensagens diretas do Instagram, quem quiser alguma dúvida, perguntar a Miriam, que faça por aqui mesmo, porque fica mais fácil, inclusive, dela responder ainda hoje e ao vivo. Uma das perguntas era quais os principais usos do BIM na fase de projeto. De certa forma, você falou de forma genérica. Teria alguma coisa que você achava que seria válido pontuar? As diferentes fases do projeto, como isso altera a usabilidade e a aplicação? Sim, lá no fascículo 2 das BEA, que a gente vai colocar na bibliografia também, vocês vão encontrar detalhadamente todos esses usos do BIM no projeto. Mas basicamente concepção, você pode usar para estudo de massas, concepção, já tirar áreas, algumas metragens, fazer estudo de insolação, fazer estudo de localização no terreno em relação à insolação, aeração. Você tem softwares que conseguem trabalhar em conjunto, então essa é importante. O BIM não é mais um software só, né? A gente já tem mais de 210 softwares, 204, 210 softwares que trabalham em AFC. A AFC é a linguagem que a gente faz intercâmbio entre softwares. Então, é importante vocês começarem a ver para que vocês vão usar o BIM e quais esses softwares que vão te auxiliar mais nesse uso. Então, uso de extração de documentação, desenvolvimento de projeto, coordenação, que é o uso que eu faço, compatibilização, projetos que a gente chama de shop drawings, que são os projetos de fabricação, que é o projeto que eu faço. Então, a gente faz o projeto de vedações em drywall e alvenaria, projeto de fachada, tudo isso a gente está fazendo em BIM. Tem o exemplo de uma construtora em São Paulo, que é a Urbic. A gente está fazendo um trabalho com eles já numa modelagem de LOD 400, que é já para fabricação de fachada. Então, as fachadas são pré-fabricadas e essa modelagem já vai para a fábrica. Então, tudo isso é muito importante vocês saberem, mais uma vez, para que vocês vão usar o BIM. Nessa fase de projeto também você pode já extrair alguns quantitativos. Então, os softwares, eles já te trazem esse ferramental para você extrair esses quantitativos. É muito importante, quando você vai extrair esses quantitativos, você está alinhado com o seu contratante, seja ele público, seja ele privado. O pessoal que faz casa, né, eles usam muito isso, principalmente aqui no interior de São Paulo, que a gente tem mais contato, mas imagino que nos outros estados também, onde o pessoal faz o projeto da casa, aprova na prefeitura, faz a codificação, orçamentação. Eles utilizam muito software BIM para fazer todo esse processo. Então, eles acabam fazendo BIM 3D, 4D e 5D. Né? A maneira mais simples, mas eles fazem. Então, quando você vai trabalhar projetos mais complexos, de um hospital, de um prédio, de vários prédios, tal, obviamente, tudo isso tem uma escala maior e mais complexa. Mas não é porque você vai fazer uma casa que você não pode
adotar isso. Então, tem muitos arquitetos que já trabalham nesse ferramental e tem bons resultados. Tá? Então, basicamente, são esses usos aí do BIM no projeto. Perfeito. Fernanda perguntou como começar a implantação do BIM num escritório de arquitetura, supondo que esse escritório tem zero contato, zero conexão, zero conhecimento. Bom, a primeira coisa que eu iria recomendar para vocês é ler o fascículo 1 das BEA, que é exatamente como implementar o BIM no escritório de arquitetura. É um dos primeiros fascículos de BIM na língua portuguesa, inclusive, tá? Lá a gente fala um passo a passo aí, então, desde a parte do parque informático, o que você vai ter que fazer um planejamento. Então, primeiro é um planejamento. Você vai ter que colocar no papel tudo que você vai ter que fazer. Eu vou ter que reformar meu parque informático, eu vou ter que fazer treinamento, eu vou ter que adquirir softwares originais, eu vou adquirir por licença, que tipo de software que eu vou trabalhar, porque dependendo de onde você vai trabalhar com tipo de software. Se você trabalha com análise energética, você trabalha com concepção de arquitetura, alguma coordenação, você pode trabalhar com alguns tipos de software diferentes. Por exemplo, no meu escritório eu trabalho com Revit e trabalho também com Solibri, que é onde a gente faz toda essa parte da coordenação e compatibilização. Então, parque informático, treinamento, análise dos softwares, procedimento interno do escritório, como é que você vai reagrupar isso dentro do seu escritório? Será que seus processos vão continuar os mesmos? Então, o processo de trabalho com BIM, ele é diferente do processo de trabalho que a gente vinha tendo orientado para geometria. Então, quando a gente fala 2D, é orientado para geometria. Eu faço duas linhas, essas duas linhas representam uma parede. Só que no BIM, eu estou orientada para o objeto. Então, o próprio software ele não vai te dar duas linhas, ele vai te dar o objeto, que é a parede, a porta, a janela, tal. Como é que eu vou classificar esses objetos dentro do meu escritório? Quais sistemas? Eu trabalho para o poder público, esse sistema de classificação, o SINAP. Como é que eu faço? Como é que eu coloco esse sistema de classificação dentro dos meus modelos? Então, estudar tudo isso e preparar o seu escritório para isso. Não entre em pânico, né? Então, é um processo que tem que fazer um plano de negócio, um plano de organização de trabalho, para que esse trabalho possa dar certo. Então, é basicamente isso. Analisar esse planejamento financeiro. Então, você vai ter que colocar, eu vou investir tanto de dinheiro em tantos meses, eu quero tal resultado, eu vou contratar consultoria externa por um tempo, eu não vou contratar consultoria externa, eu vou fazer tutorial na internet, que é gratuito. Eu já tenho algumas pessoas chaves, então a gente tem os key users, por exemplo, dos nossos escritórios, que são pessoas que já vêm, às vezes, preparadas, já vêm de outros escritórios, já vêm da universidade com alguma base. Então, esses key users, eles podem começar a treinar outras partes da equipe interna e você não despender tanto dinheiro no primeiro momento. Utilizar softwares gratuitos. Então, a gente tem muitas possibilidades de softwares gratuitos na internet. Então, Solibri Anywhere, Tecla Insight. Então, você tem vários softwares de verificação de AFC que são gratuitos, é free download. Muita gente não usa, às vezes até por desconhecimento disso. Então, tem muito trabalho aí, que é um trabalho que a gente fala, né, um plano de negócio, né? A gente tem que montar esse plano de negócio. Está envolvendo dinheiro, está envolvendo prazo e está envolvendo recursos humanos. Então, recursos materiais, recursos de tempo, recursos humanos. Ou seja, nada do que um gerenciamento de projeto, uma gestão de projeto. Isso é uma gestão de projeto dentro dos nossos escritórios. Então, a gente tem que fazer esse exercício, tá? Perfeito. Deixa eu passar aqui algumas perguntas e alguns comentários. Não sei se você está conseguindo ler os comentários passando enquanto... É muito rápido. O melhor deles agora foi o último. O Danilo está dizendo que você está ótima na live. Para quem não sabe, é a primeira live, que você já está praticamente uma Fátima Bernardes, que pode marcar próximas aí, que está tranquilo, tá muito natural. Depois, 3 pessoas fizeram basicamente a mesma pergunta. Quais os melhores softwares? Você já comentou alguns que você usa. Perguntaram quais as vantagens e desvantagens do Revit e do ArchiCAD. Se você teria alguma familiaridade com o ArchiCAD, você já falou que usa Revit. Se você poderia comentar alguma coisa nesse sentido.
Então, eu não posso comentar em relação à utilização do ArchiCAD, porque a gente usa o Revit dentro do escritório e a gente usa o ArchiCAD só para fazer algumas preparações de trabalho. Então, como a gente faz coordenação, eu tenho que preparar os templates durante o processo do plano de execução BIM. Então, esses templates, quando o arquiteto trabalha em ArchiCAD, a gente trabalha esse template dentro do ArchiCAD. Então, a gente prepara tanto no Revit quanto no ArchiCAD. Então, fazer a modelagem até a extração da documentação no ArchiCAD, eu não tenho essa experiência, porque eu faço ela no Revit. Mas, tenho conhecimento de vários escritórios que têm trabalhado com ArchiCAD, que implementaram o ArchiCAD, que estão tendo ótimos resultados em relação a esse software. Então, é uma questão de adaptação do próprio escritório. Então, tem o ArchiCAD, ele tem uma usabilidade que a gente chama no software, que é quando você tem uma interação entre o humano e a máquina e o software mais amigável, tá? Então, ele faz com que, principalmente esse público que trabalha com residências, com casa, habitação de interesse social, usam muito o ArchiCAD, tá? Ele tem uma extração de quantitativos e ele tem uma ferramenta que chama o BIMX, que é o BIMX, que você vê num handle, que você vê no iPhone, no smartphone, que você vê num iPad, e você tem condições de mostrar para o cliente, fazer corte, fachada, puxar modelo, tirar algum quantitativo. É uma ferramenta, assim, fantástica, que acho que é um grande diferencial em relação ao Revit, tá? Mas como eu falei para vocês, eu venho desde 2007 eu migrei para o Revit e eu estou nesse programa. Então, cada programa tem suas vantagens e desvantagens. O importante é a gente sempre utilizar o software original, porque o software original ele vai te dar sempre a benfeitoria da subscription, ou seja, da revisão do software. O próprio software está em revisão contínua. Se você pegar o software de 2020, a gente já está entrando em 2021, agora em maio, né, no Revit 2021, quem tem subscription. Então, se você pegar o 2017, 2018 para o 2020, você já vai ver benfeitorias, principalmente, por exemplo, na parte de MEP, na parte de instalações. Então, e são benfeitorias que vão auxiliando o nosso trabalho. Então, a ideia é que você não tenha operações burras e operações braçais. A ideia é que você tenha cada vez mais programação dentro desse software, que você possa realmente estar pensando a arquitetura, pensando o detalhamento, pensando no fluxo do projeto. E pensando a modelagem, pensando no produto final. E não ficar batendo cabeça aí com coisas, tarefas mais bobas. Então, e o outro software que a gente utiliza é o Solibri. Se vocês quiserem fazer um trial, vocês podem fazer do Solibri Full. E se vocês quiserem verificar um AFC, vocês podem abrir o Solibri Anywhere. Esse software é free download e você abre qualquer arquivo de AFC, pode fazer um modelo federado e tal. Eu construí com os meus alunos no Mackenzie, o modelo federado, com arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, ar-condicionado. E eles não sabiam mexer, nunca tinham mexido nesse programa. E foi, assim, um sucesso na aula. Então, qualquer um pode fazer. E eu acho que quanto mais a gente difundir essas ferramentas, mais as pessoas usarem, mais a gente vai avançar aí no BIM. Perfeito. A gente teve mais uma pergunta que vai ser a última, até pelo horário. Quando é que você acha que o BIM vai estar mais presente no mercado? Não apenas... Hoje ele já está muito presente na indústria, os principais fornecedores já têm blocos, já tem toda a tecnologia familiarizada. Quando você acha que a gente vai ter uma maior quantidade de escritórios utilizando o BIM ou se associando, contratando, fazendo parcerias com escritórios que executam toda essa parte de uma forma mais presente, quase como que a maioria do mercado? Quando é que você acha que a gente vai ter isso? Bom, isso aí é achismo, É né? chutômetro, chutômetro. A gente pode ver de 2007 para hoje, por exemplo. Então, a gente tem uma evolução crescente e uma evolução muito grande ocorreu de 2016 para agora, nos últimos 4 ou 5 anos. Então,
escritórios que a gente nem pensava que iam começar a utilização do BIM, eles voltaram da crise de 2016, 2017 já implementados. Então, gastaram esse tempo, aproveitaram esse tempo para se capacitar. Então, capacitação, extremamente importante. E eu acho que quanto mais a gente difundir, quanto mais a gente fizer esse tipo de difusão que o Rafael está fazendo com essa live, ou com outros processos, palestras e tudo isso, desmistificando o medo aí para as pessoas poderem realmente começar a botar a mão na massa, mais escritórios vão começar. Agora, saber quando é muito, muito difícil. O que a gente pode ver é olhar para trás e ver que teve uma grande alavanca de 2016 para agora, nos últimos 4 anos. Tá? Sei lá, diria que 40% de escritórios que não estavam usando passaram a usar o ferramental, pelo menos. Tá? Então, não estão ainda fazendo bem toda a sua concepção de processo de trabalho, extração de quantitativo, documentação certinha e tal, mas já alavancaram para a utilização do ferramental, para a implementação do escritório, para treinamento da equipe, tudo isso. Como você bem falou, é um constante aprendizado. Ninguém vai virar a chave, vai sair do zero para o BIM total, tudo que ele pode oferecer. Realmente isso não vai acontecer. Bem, queria agradecer sua presença, dizer que a gente espera ansioso que essa crise do corona acabe para que você venha aqui a Pernambuco. Eu já tinha lhe dito que você viria fazer uma palestra por aqui e a gente está esperando essa quarentena acabar. A gente espera que a quarentena não dure 40 dias, que seja um pouco menos, e que a gente possa retomar nossas atividades da melhor forma possível. Se você quiser deixar seu Instagram para que as pessoas entrem em contato com você, de alguma forma, queiram fazer alguma pergunta, fica também à vontade. E muito obrigado pelo seu tempo, por dividir tudo isso com a gente. Dizer a todo mundo que fica 24 horas esse vídeo no Instagram, e a partir de amanhã ele vai estar no site do YouTube, na página do CAL. A gente amanhã coloca no nosso site do CAL Pernambuco uma matéria com a bibliografia, com uma série de links e o link do vídeo completo que fica junto com outros vídeos nossos no YouTube. Miriam, palavra com você aí para você encerrar. Legal, muito obrigada aí pela oportunidade de participar, estamos à disposição. Eu acho que a gente pode talvez marcar para o segundo semestre, realmente essa visita aí, no primeiro semestre vai ser bem difícil. Bem complicado. E meu Instagram é Miriam Ador e o Instagram da minha empresa é ador.associados. Vocês podem fazer todas as perguntas por lá, a gente ao tempo aí vai respondendo, tá? Enfim, estamos aí para esclarecer o que vocês tiverem de dúvida. Importante ver essa bibliografia aí, que é uma bibliografia bem básica, está toda em português e é importante para as pessoas, principalmente, que estão começando a implementar o BIM nos seus escritórios de arquitetura. Isso. Lembrar também, a gente falou várias vezes o termo ASBEA, ninguém também é obrigado a saber. A ASBEA é a Associação de Escritórios de Arquitetura. Tem a ASBEA Nacional, tem a ASBEA dos estados, são 10 estados que tem a ASBEA, Pernambuco é um deles, São Paulo é o estado fundador, e por ter muito no DNA o mercado, toda essa parte de inovação, partiu dela a iniciativa de fazer todo esse manual, contou com a Miriam. Acho que esse manual saiu na época que você era presidente, não? Sim, esse manual começou esses manuais, né? É uma série de manuais, tá? Então a gente tem o fascículo 1, que trata da parte de implementação do escritório de arquitetura, fascículo 2, que parte de toda essa parte do fluxo de projeto, do plano de execução BIM, e agora estamos em confecção, esse ano vai ficar pronto, fascículo 3, que é de contratação de projetos em BIM, tá? Que é extremamente importante também, porque há muitas dúvidas no mercado, tanto por parte dos contratantes quanto por parte dos contratados. E nós mesmos estamos em constante autocrítica e autoanálise em relação a essa questão da contratação. Então, começou desde 2008 e a gente vem, porque o trabalho na ASBEA é voluntário. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Realmente foi quando eu era coordenadora do Grupo BIM. Agora, o arquiteto Caio Marim, ele é o coordenador e a gente está agora avançando para a finalização desse fascículo 3, tá?
Eu falei no começo, acho que talvez as pessoas não tinham entrado, da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Temos 10 regionais e a ASBEA Nacional, que é a representação em Brasília de todas as regionais. Perfeito, acho que é isso. Peço que você, antes de desligar, escreva aí no comentário o seu Instagram. Estão pedindo que você escreva @Miriam Ador, ok? É isso? Isso. Para quem não sabe, então vou soletrar, vou facilitar. É ADDOR, tá certo? Você Pronto, quer que eu então, escreva gente, agora? escreve aí que fica na live e quem perguntou já acha e te manda alguma mensagem, alguma dúvida que tenha. Dessa forma, então, eu encerro, gente, essa quarta live que a gente está fazendo dentro desse bloco. Terça-feira teremos outro, tá aí registrado no Instagram da Miriam. E mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.